roseiras maravilhosas da Europa e plantamos aqui no Jardim Botânico e estão morrendo todas. Não sabemos o que acontece. E a Marina falou, mas onde vocês puseram as maravilhosas rosas? Ali no mangue. A Karen já deu o jeito dela, né? Mas assim, o Jardim Botânico de Florianópolis é muito importante. Bem direta, né? Vai fazer propaganda. Então, no Jardim Botânico de Florianópolis, eles estão, digamos assim, reformulando a parte da frente, mas toda a parte aqui é mangue. Toda a parte. E eles plantaram as roseiras na parte mais de trás. Então, é uma área que é encharcada. Que é exatamente o que a roseira mais ama, né? Calor, sol encharcado, calor. Não tem por que morrer um pé de rosa. Não. A Karen achou que ele tinha falado para mim, mas ele falou pro sogro da minha filha. Isso. É porque, gente, a conversa foi há 3 pessoas. Sim. Mais ou menos isso. Tá? Mas então, o que a gente quer? A gente quer uma coisa assim, né? É o sonho de todo mundo, assim, nem que seja num terrário, em cima da mesa, uma coisa que fique harmoniosa, agradável, que você olha e sinta assim, que, nossa, ai, como é bom estar aqui, não é isso? Para isso, chega. Bom, isso aqui, o Jardim da Regina, né? Obviamente, todos conhecem, ou quase todas. Não começou desse jeito. Esse jardim não começou assim. Quando a dona Regina comprou o terreno, daí ela resolveu construir a casa, aí ela contratou uma pessoa para fazer o jardim para ela. E a pessoa fez um projeto e ela tentou implantar o projeto, não deu certo. E aí, no meio disso tudo, ela foi para a França, conversou com o Bruno Marx, e aí saiu isso. Porque daí ela aprendeu como é que tinha que ser. Porque o projeto é fácil. Aceita. Papel aceita qualquer coisa. Se quem vai projetar um jardim não conhece de altura de planta, clima, se é sol ou sombra, e principalmente se não conhecer a planta, ele faz um desenho colorido lindo. Que você vai implantar e não existe. Hoje mesmo a Maria comentou. Vocês viram que foi reformado aqui o jardim? Vocês perceberam? Ai, não. Tiraram o abacateiro. Tiraram o abacateiro lá de baixo. Mas enfim, o que acontece? O jardim era bacaninha. A Dirce cuidava, né, como se fosse um filho. Mas é um lugar público. E aí resolveram que iam reformar. Então lá atrás está tudo com grama. Aqui na frente eu nem olhei. Mas aqui na frente foi plantado algumas plantinhas. E a Maria hoje comentou. Estava tão lindo quando eles plantaram o levantou. Parece que deu uma lagarta, não sei o que é. Ninguém cuida. Não é nem o cuidar. A questão é, eu contrato uma empresa que vem e pega um projeto e põe. Com inúmeros plantas que a gente não sabe quanta adubação tinha lá no viveiro, qual era a condição que estava no viveiro. E aí chega aqui, entregou na mão de alguém. Alguém cuida, molha, mas não sabe cuidar. Então, às vezes não funciona. Por quê? Porque o projeto, tudo aceita. Faz o basicão, rapidão e dá tudo certo. Mas para chegar num lugar assim, a gente precisa aprender muitas coisas. Então, devemos observar coisas das plantas. Então, o ciclo de vida, de onde é que ela veio, como é que é o lugar de onde ela veio, qual é o hábito de crescimento, tudo isso nós vamos ver as fotos, as explicações, sem problema. Mas além de entender da
planta, a gente tem que entender do lugar. E o lugar é o lugar do seu jardim. A Marilda mora no, como é que chama ali, Bacaxiri? Eu moro em Campo Largo. É igual? Não, senhora, lá em Campo Largo. É Campo Largo. Dizem que vão mudar a divisa mais para baixo, mas ainda não. Só se o candidato ganhar. Eu nem sei qual é o candidato. Mas o Jardim da Marilda, dentro da cidade de Curitiba, no bairro do Bacaxiri, vai ter uma condição. Que, embora seja da região de Curitiba, é completamente diferente da minha chácara, que é em Campo Largo, a 30 quilômetros de distância um do outro. E são lugares completamente diferentes. Então, a gente tem, e clima local, é clima local. Olha o frio que está aqui. Vai ali fora? Não é assim? Então, cada lugarzinho, cada lugar dentro do seu jardim tem suas características próprias. Então, o seu jardim, você tem que saber qual é o clima dele, o global, né, o do lugar, do seu lugar. Como é a luminosidade, o tipo de solo, características do seu local. E aí, sabendo as duas coisas, você correlaciona as informações para escolher a melhor planta para o seu jardim. Que daí vai funcionar. Não adianta ser a linda que você ama, se ela não combina com aquele seu lugar. Vá lá na vizinha que tem, aprecie, bata a palma, mas o seu não vai. Acontece. Tá? Então, vamos lá. Ciclo de vida. As plantas podem ser anuais, bienais, vivaces ou perenes. O que são plantas anuais? Todas aquelas que a gente planta a cada estação. Então, ela nasce, cresce, floresce, reproduz e morre em menos de um ano. Ela não vive um ano. São as plantas anuais. As bienais são plantas que nascem e crescem num período de até um ano, daí elas eventualmente desaparecem e voltam, lindas e maravilhosas, no outro ano e florescem e deixam suas sementes e morrem. Essas são bienais, 2 anos. A Bienal do Livro e as outras plantas. Certo? Um exemplo bem típico é o miosotis. Então, às vezes, quem planta miosotis, planta, acha lindo, ele seja, fica bonito, não sei o quê, e daí, de repente, acho que aquele jardineiro acabou com minhas plantas. Não é possível, não acho um pé daquilo. Onde foi parar minhas miosotis? Aí você fica triste, você planta outra coisa lá em cima. Só que no ano que vem ele vai voltar. E aí ele vai florescer. E tudo isso que eu estou falando, depois lá no final nós vamos fechar para vocês entenderem como é que a gente faz o processo de escolher as plantas. Tá? E aí temos as vivaces ou perenes. Então são as plantas que ficam, e ficam, e ficam. Então todo ano elas florescem, cai folha, morre um pouquinho com a geada, mas depois volta. Essas são as perenes. Mas também pode dizer perene, plantas que têm as folhas que permanecem o ano inteiro. Nenhuma planta fica com a mesma folha a vida inteira. Todas as plantas perdem suas folhas. O que acontece é que as caducas perdem tudo de uma vez só. Muda a cor, aquelas paisagens maravilhosas que a gente conhece, que a gente tá no céu, né? Cai tudo de uma vez. São as caducas. As que a gente chama de folhagem perene são plantas que perdem as folhas um pouquinho o tempo todo. Sempre está perdendo uma folha, mas ela está sempre verde. Ela está sempre enfolhada. São as plantas ditas de folhagem perene. E as plantas que são perenes são as que têm um ciclo de vida maior do que 2 anos. 2 anos, 5 anos, 10 anos, 50 anos, 500 anos. São plantas perenes. Origem. Elas podem ser nativas ou exóticas, em relação ao local do seu jardim. Porque se você estiver morando em Curitiba, as plantas nativas de Curitiba são nativas. Todas as que não são de Curitiba são exóticas. Mas se você está no Rio de Janeiro, as plantas nativas são as do Rio de Janeiro. As demais são exóticas. Se você está no Brasil, todas as plantas brasileiras são nativas. Todas as plantas europeias
são exóticas. Tá? E exótica não é porque ela é esquisita, é porque ela é de fora. Tá? Entendido? Então, quando você vai projetar o seu jardim, você diz, eu quero fazer um jardim de plantas nativas. Onde é que você está? Se é na Europa, vai ser um sucesso. Né? Vai usar as nativas europeias. Mas se você está aqui no Brasil, são as nativas brasileiras, da Mata Atlântica. É onde você está. Certo? Ata de origem. Como é que é esse lugar dessas nativas? As plantas que são nativas têm um lugarzinho que elas adoram, porque é lá que elas nasceram. Como é que ele é? É sol, é sombra, é meia sombra? É uma planta que é terrestre? É apática? Ou ela é semi-apática? Tem que conhecer, tem que saber o que é isso. Qual é o clima desse lugar onde tem essa planta? Qual é o tipo do solo e o pH dessa planta? Do lugar onde nasce essa planta. Então, aqui para nós, de modo geral, no Brasil, a gente tem plantas adaptadas a solos pouco ácidos, ligeiramente ácidos. Se você vai para a Europa, tem plantas adaptadas a solos muito alcalinos. Daí você traz aquela de lá, que é de solo alcalino, naturalmente no lugar, não é porque você pôs calcário para neutralizar, não, ela nasceu num lugar que o solo é calcário. E aí você traz para cá e planta na turfa, que é bem ácida. Ela vai ficar linda, né? Que nem as cozinhas. Certo? Então, a gente tem que conhecer o lugar de origem dessa planta para saber quais são as condições para a gente poder reproduzir o mais próximo possível. Enquanto isso, então, a gente tem, que são características muito importantes para a gente observar no jardim. Plantas de sombra. Tem luz indireta. Nunca vai bater sol nelas. E vai ter, assim, uma parede que reflete uma luz aqui, mas no geral ela está na sombra. Tá? Sem sol direto. Alguns exemplos, principalmente das que usam dentro de casa. Então, quando a gente vai fazer um jardim interno, a gente costuma usar a planta de sombra, porque ela já está acostumada a ter pouca luz. Então, vamos projetar embaixo da escada. Aquele lugar lindo que não vai nada nunca. Aí você põe uma planta bem de sol lá embaixo, não vai. Não tem jeito. Ela gosta de sombra. Então, a gente escolhe plantas que já têm essa característica. O que são as plantas de sombra? São as plantas que estão debaixo da floresta. Então, se nós não existíssemos e olhássemos de longe para o planeta, o que fosse floresta, tudo que está lá dentro da floresta, que você, olhando de cima, você não enxerga, você só enxerga se está andando pela floresta, essas são as plantas de sombra. Então são as samambaias, avencas, todas aquelas plantinhas que, se você está andando no meio da floresta, elas estão lá dentro da floresta. Tá? Elas não fazem questão de sol, por cima está tampando elas e elas estão felizes da vida. Ela tem folhas grandes, porque tem pouca luz. Pouca luz, eu preciso de muita área de clorofila para poder fazer fotossíntese, para continuar vivendo. Porque se é sol, sombra ou meia sombra, todas elas fazem fotossíntese. Certo? Se elas estão 100% sem luz, as que estão dentro das cavernas, elas fazem uma outra síntese que não é a fotossíntese, aí é química. Aí é outra coisa. Não vamos colocar plantas de cavernas dentro de casa, porque não vai dar certo. Certo? Então, as plantas de sombras, lembrem, folhas grandes. Então, eu queria no meu jardim umas plantas, umas folhas bonitas. Você tem uma sombra grande, uma sombra boa, você vai ter plantas de folhas grandes. Aí nós temos as de meia sombra, que podem ter luminosidade intensa, mas sem o sol direto nesse período ali. Então, elas podem receber o solzinho da manhã, o solzinho de final da tarde. São as plantas de meia sombra. Então, elas gostam de luz, mas não gostam de sol na cara o dia inteiro. Tá? Alguns exemplos. Lírio da paz precisa de luz, porque ele tem flores e flores precisam de luz para aparecer. Certo? Então, alguns exemplos. E aí nós temos as plantas de sol, lembra? Que elas gostam de sol na cara, elas não compraram e ficam eternamente tomando sol todo dia.
Elas gostam, e se você coloca elas na meia sombra ou na sombra, elas não se expressam da mesma forma. Tá? Hábito de crescimento. Tô correndo porque no final é mais legal para a gente conversar. E depois eu não falo muito, né? Não. Bom, hábito de crescimento. Como é que se expressa essa planta? Ela pode ser gramado, forração, pode ser uma herbácea, pode ser um arbusto, uma árvore, uma trepadeira, ou são bulbosas, ou são plantas aquáticas, ou suculentas, ou epífitas. Tudo que vocês imaginarem de expressões da planta, você vai ter que saber como é que ela cresce. Ela é um tufo, é uma toceirinha? Ele é um bambu de toceira ou ele é um bambu alastrante? Você tem que saber qual é esse hábito de crescimento da sua planta, para poder escolher a planta certa. Porque daí você planta bambu alastrante, certo? Naquele canto do seu jardim, bonitão lá, aquelas varas maravilhosas. Ai, como eu gosto de bambu, o vento bate, e daqui a pouco ela tá lá. E daí você diz, mas como eu plantei lá? E ela vai por baixo da terra, vai fazendo raízes e vai. E aqui aparece um brotinho, o jardineiro passa com o cortador de grama, ninguém viu, e aí ela sai lá. Se sair lá, tá bom. O problema é quando ela passa um muro para casa do vizinho, e daí ele briga com você, e daí você já não tem mais condição. Só a hora que ela passou pro lado do vizinho, eu sinto muito, mas vai levar alguns anos para você conseguir eliminar. Então, o hábito de crescimento da planta você tem que conhecer. É uma conífera. Qual é o hábito de crescimento da conífera? É uma árvore. Mas que tipo de árvore? É uma árvore que tem galhos desde a canela. E daí você quer plantar num lugar que você tem que ver lá do outro lado. Você vai pôr uma conífera. Ah, mas dá para podar, né? É o hábito de crescimento da planta. Você vai andar de saci? Ai, eu perdi quebrou o salto só de um pé do sapato. Eu vou andar assim agora, só porque o sapato é tão lindo, maravilhoso, adoro, mas quebrou, então eu ando assim. A mesma coisa você vai fazer com a conífera, se você tirar os galhos de baixo. Certo? Então lembre-se disso. Você quer uma árvore e você precisa ver por baixo dessa árvore. Não plante uma conífera. Vai plantar uma árvore que faz uma copa. E como é essa copa dessa árvore? Tem copa redonda, tem copa triangular, tem copa espalhada. Você tem que saber. Isso é o hábito de crescimento da planta. Certo? E aí, nós temos o porte da planta. Então, nós temos arbustos, forrações, árvores, né? Mas cada uma tem uma altura. E a gente chama de porte baixo plantas que têm até 40 centímetros, porte médio até 2 metros e acima de 2 metros são porte alto. Só que tem mais uma divisão. Que você tem as baixa, média, baixa, alta. Tá? As média, baixa, média, alta. Então, dentro daquele hábito de crescimento, você pode escolher o porte que você quer. Mais baixinha, mais altinha, um pouquinho mais altinha. Tá? E as árvores também vão ter esse tipo de comportamento. Então, eu quero uma árvore alta, baixa. Tá? Ela vai até 4 metros. Mas eu quero uma árvore alta, média. Vai até 15 metros. Ou eu tenho sei lá o que, né? Duas semanas atrás nós tivemos uma... Quem foi lá em casa? Quem lembra lá de casa? Que tinha 2 árvores bem grandes na frente da casa do meu pai. Que são cássias. 2 semanas atrás nós tiramos uma inteira. Ela ocou e passando a fiação pelo meio. Nossa. E daí... tem que tirar, né? Fazer o quê? Vai cair, não sei o quê. Quem que tira? Daí eu chamei a Cocel. Eu estou em Campo Largo. E a Cocel foi lá e tirou. Levou 2 tardes inteiras para conseguir tirar. Porque daí ele subiu na caçambinha e foi lá em cima dele, foi cortandinho. Tá até hoje a árvore lá.
Não sei quando é que a gente vai conseguir tirar, porque ela era muito cheia de galho, muito ramificada e muito alta. Quando foi plantada, não tinha mais nada em volta. Só que a povoação chegou lá. E foi meu pai que plantou, ela não é tão velha assim, meu pai que plantou essa árvore. Então, quando a gente escolhe, a gente tem que pensar lá para frente. E tem que lembrar que é assim que ela fica quando ela é adulta. Isso aqui é a forma da planta adulta. Porque a gente planta o pinheiro deste tamanho. E ele fica, você sabe como, né? Então eu sempre conto essa história que a minha sogra plantou na frente da porta. Travou a casa dela. Era só um pinheirinho para os meninos pular. Deu o que fazer depois. Bom, aí nós entendemos da planta. Aí nós temos que entender do lugar. Certo? Então, quais são os tipos de clima que existem no mundo? Nós temos tropical, subtropical, equatorial, mediterrâneo, temperado, oceânico, continental, blá, blá, blá. O que é importante? Ou ele é quente e seco, ou ele é quente e úmido. Ou ele é frio e seco, ou ele é frio e úmido. Essas são as combinações possíveis de clima. Independente do tipo que ele seja, essas combinações são as combinações que você vai avaliar. O lugar que eu moro é, geralmente, mais para quente, mas é chuvoso, a Amazônia, quente e úmido, certo? Ou é Caatinga, quente e seco. Ou é Patagônia, frio e seco, acho. Então, avalia assim, mas eu não sei se eu estou no tropical, subtropical, porque tropical, temperaturas médias acima de não sei quanto, subtropical é até acima de 18 graus. Semiárido, deserto. Diz que agora na Caatinga nós já temos um deserto. Eu vi uma reportagem recentemente que tem uma área pequena dentro da Caatinga que já é um semiárido, que está se caracterizando como um deserto. Clima de deserto. Dentro da Caatinga. Então, se vocês forem fazer um jardim lá, não é? Vocês têm que botar plantas de deserto, aquela que rola assim. Então, mas basicamente, todos os tipos de clima são, ou ele é quente e seco, ou ele é quente e úmido, ou ele é frio e seco, ou ele é frio e úmido. E as plantas vão estar adaptadas a essas condições. Né? Então, um exemplo nada sejartiano, mas que é a minha vivência muito atual. Eu planto aveia para dar para minhas vacas. E aí deu essa geada linda, né? Mas ainda tem aveia. Porque ela é uma planta resistente. Ela está adaptada à geada. Por isso é plantada no inverno. Não é plantada no verão. Porque no verão ela eventualmente cresce rapidinho, floresce, faz semente e acabou-se. E eu preciso de folha para dar para minha vaca. Então eu planto aveia no inverno, que ela vai tolerar o frio, vai até passar pela geada. Lógico que se der 5 geadas, já foram 3 essa semana, né? Mas se forem 5 geadas muito fortes, talvez ela se recita. Mas ela é uma planta que está adaptada. Assim como a Edelweiss. Como o crocus. São plantas que nascem na neve. Elas estão adaptadas. Ai, mas está nevando, vai congelar. Não, ela está adaptada para isso. Né? Há 17 anos atrás, Márcia. Eu estava diminuindo. Tudo bem, eu vou aceitar. Tá bom? E aí, então, ó, a gente sabe os tipos de clima, quais são esses elementos que definem esse clima. Né? Então, vai ser temperatura, radiação solar, vento e umidade. A gente tem que conhecer esses aspectos dentro do nosso terreno. Porque se você está num terreno alto, você tem muito vento. Qual é a planta que você vai usar? Se você está numa varanda, no 23º andar, que é 23º andar, agora é moleza, o negócio é um pouquinho 46º, ou que 89º lá em Camboriú, né? Pensa a delícia. Ou que 89º andar, em Camboriú, na brisa tomate. Qual é a planta que vai lá? Qual é a planta que vai lá? Né? E aí você contrata um paisagista bem profissional, bem conceituado,
de grife, e ele te dá um projeto maravilhoso de plantas no 89º andar em Camboriú, na brisa marítima. No terraço. Terraço, coisas espetaculosas. Aí você olha o projeto assim, tudo colorido, lindo, maravilhoso. Você vai lá, implanta, gasta e chora depois, né? E depois você chora. Porque só de plástico mesmo, né? Ou não, eventualmente talvez exista uma planta. Mas você vai ter que pesquisar muito. Vai ter que ser. Tem muito vento? Tem que ter a folha fininha, que não segure o vento para o vento passar por ela, mas Resista. que ela tolere essa passagem do vento. Tem que ser, além de ser fininha, ela tem que ser rija, para não perder muita água. É um cactus, pode ser, mas um cactus não vai tolerar a brisa úmida. Entendeu? Então, são coisas que você vai ter que começar a avaliar. Aspargo vai em qualquer lugar, debaixo da terra, até no 100º andar, o aspargo vai. Aspargo vai. Então, deve existir uma planta para. Qual é essa planta? Bom, eu vou elencar tudo isso que eu sei e vou começar a procurar. Tem muito vento úmido. Onde é que no planeta existe uma condição de vento úmido? Mediterrâneo. Vamos escolher uma planta do Mediterrâneo, porque tem uma brisa do mar ali. Vou plantar alecrim. Folhinha fina, coriácea. É do Mediterrâneo, tolera. Rosmarinus, inclusive, significa brisa marítima. O nome científico do alecrim. Rosmarinus officinalis. Rosmarinus é a brisa do mar. Quem sabe eu vou plantar um pé de alecrim lá no 100º? Vai que dá. Ele vai ficar por causa do vento, tortuoso, mas o caule dele é rijo. Pode ser que dê, mas eu tenho que estudar de onde é que eu vou trazer. Aí eu vou plantar lá no meu 89º andar. Qual é o vaso que eu vou usar para isso? Que tipo de solo eu vou usar? Como é lá no lugar dele. Ele vai tolerar a brisa marítima se ele tiver todas as demais condições atendidas. Solo, sol, tudo isso vai ter que ser visto. Ou desistir do apartamento. Não vai querer mais, né? Melhor não, né? Melhor não. Colocar no andar mais baixo, o jardim fica melhor. Bom, quais são os tipos típicos de climas brasileiros que a gente viu quando a gente viu os biomas, né? Então nós temos clima equatorial, quente e úmido, tá? Nós temos um clima tropical não tão quente, mas também úmido, mas com posições de altitude que tem clima frio. Tá? Nós temos lá o tropical de altitude, né? Nós temos o semiárido, que é quente e seco. O subtropical, que é frio, morno, meia boca molhada ou não, né? E temos o tropical atlântico. Então, no clima tropical atlântico, a gente tem influência da brisa do mar. E a brisa do mar não é só aquela que faz maresia no vidro da casa da gente na beira da praia. Ele tem uma influência até uma certa altura dentro do continente. Enquanto não tiver a elevação das serras, ele vai interferir de alguma forma, porque vai trazer um vento mais constante, com uma determinada umidade, com uma determinada salinidade nesse clima que é tropical atlântico. Tem uma característica diferente do tropical do interior. Tá? Então, você tem que saber onde é que você está, para saber mais ou menos qual é o clima que você está, porque daí você vai correlacionar com o clima do planeta, para saber de onde você pode eventualmente trazer uma planta para o seu lugar. Tem que ser um lugar meio clima próximo. Tá? Outra coisa importante são as estações do ano. A gente tem que saber dentro do terreno da gente o que acontece ao longo do ano, durante as estações do ano. Então, geralmente, em regiões que têm climas mais temperados, nós temos primavera, verão, outono e inverno, bem definidos. E quando a gente está em regiões mais tropicais, a estação é seca ou a estação das chuvas. Então, quando a gente estudou biomas, a gente viu lá no Cerrado que tem a seca e a chuva. Tem o inverno e o verão, que é o contrário do nosso, né? O inverno é quando chove, mas é quando aqui está verão. Entendeu? Então, você tem que entender esse tipo de coisa. E essa região, que é a nossa região aqui, Curitiba, não é
é exatamente primavera, verão, outono e inverno, tudo bem, acontece todo dia em Curitiba, né? Ao mesmo tempo, tudo de uma vez só, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, né? Mas a gente tem uma noção de primavera, verão, outono e inverno. A gente consegue enxergar algumas modificações no nosso ambiente. Uma das modificações muito, muito importante, que daí independe da região onde você está, com exceção talvez do Equador, é que muda a duração do dia. E aí, quando você está no seu jardim, você tem que entender sobre isso, porque você tem lugares do seu jardim que no verão ela é de pleno sol e no inverno ela é de meia sombra. E daí você só planta plantas de meia sombra, e quando chega no verão ela morre, porque está muito sol. Porque ali, naquele lugar do seu jardim, no verão, é pleno sol. Então, você tem que saber, no seu jardim, como é que isso vai funcionar. E por que que isso muda? Por causa da inclinação do sol. Então, quando é inverno, para nós aqui, o sol está mais baixo a norte. Quando é verão, ele está mais alto, vindo para o sul. E aí, vai dar esse tipo de diferença. E aí a planta que você planta em frente à janela da sua casa, que é para barrar o sol do verão, mesmo com essa inclinação, vai fazer sombra no inverno. Mas eu não quero sombra no inverno, então eu tenho que usar uma planta caduca. Porque eu vou ter a sombra do verão, o frescor do verão, mas no inverno vai bater o sol pouco que vem. Tá? Então a gente tem que entender no nosso terreno essas diferenças. Na minha casa, a janela do meu quarto é para leste. Ai, ai, ai. Agora que você estava tão interessada na explicação... É da portaria, e eles me viram sair. Então, na minha casa, o meu quarto, a janela dá para leste. E bem na frente da minha janela do meu quarto tem a casa que era do meu pai, que agora é da Giovana. E exatamente atrás tem um pinheiro. E aí esse pinheiro é a minha marcação. Porque é ali que o sol caminha para mim. Então eu vejo o sol vir bem para o norte. E depois ele volta, vai até o pinheiro um pouquinho mais. Eu acompanho essa modificação todos os dias. Porque eu abro a janela do meu quarto e eu vejo onde está o sol. Todos os dias. E eu sei onde ele se põe lá do outro lado da janela da minha cozinha. A gente tem que conhecer isso no lugar que a gente está, porque hoje eu tenho uma casa que é face norte. Só que tão ensolarada, maravilhosa, linda, só que construíram um prédio do outro lado da rua. E aí eu passei a ser uma face sul, porque não bate mais sol nunca mais. Porque está lá, naquele lugar que o sol basicamente bate o dia todo, tem um prédio. Qual é a planta que eu vou colocar aqui agora na sombra do bendito do prédio? Porque de manhã vai ter um solzinho, de tarde vai ter um solzinho, mas na hora do meio-dia ela é sombra. No inverno é mais sombra. No verão até bate um sol. Qual é a planta que eu vou colocar? Então a gente tem que entender isso dentro do jardim da gente. Não adianta dizer na cidade de Curitiba onde é o norte, sul, leste, oeste. É no seu jardim. Tá? E as variações então são essas, para vocês entenderem assim visualmente. Que se o sol, onde está o sol aqui, ó, ele está olhando para o norte, certo? Quem tá ali no... Esqueci da minha varinha, varinha mágica, mas pensa aqui. Tem uma pessoa sentada aqui, ó. Ela está olhando para o norte. Então ela está na face ensolarada e seca. Mas se tem uma corcova na frente, quem está aqui, ó, está na sombra e no úmido. Então, você pode estar num lugar que vai olhar para o norte, mas tem uma coisa na sua frente. Aquela coisa na sua frente está na face sul. Então você está com a sua casa olhando para uma coisa que está olhando para o sul. Essa sua frente aqui é muito fria, apesar de receber o sol na casa. Tá? Então a gente tem que entender isso. E a variação entre inverno e verão, então o sol vai mais ao sul ou vai mais ao norte, visualmente para nós, à medida que vai do inverno para o verão. Então,
Para nós, no hemisfério sul, o Sol está a norte e bem a norte quando é inverno. Quando a gente está no hemisfério norte, vice-versa. A face ensolarada no hemisfério norte é a face sul. Então, se vocês forem morar na Europa e forem oferecer para vocês um apartamento maravilhoso, face sul, vocês dizem, legal, é esse que eu quero. Não é que nem aqui, né? Aqui a gente quer face norte. No hemisfério norte a gente quer face sul. Certo? Vento, como eu falei para vocês, é uma coisa importante. E a gente pode usar as plantas para fazer uma barreira de vento na praia. Na praia você tem a casa muito próxima do mar, ou, no meu caso lá na praia hoje, eu estou aproximadamente a uns 130 metros do mar. Eu tenho a minha casa, tem uma rua, e daí desce, e daí tem a avenida do mar. Onde eu estou, eu olhava o mar. Agora eu não olho mais, porque tem um prédio do meu lado, 8 andares. Daí atrás de mim tem um prédio de 19 andares. Mas entre este prédio de 8 andares e este de 19 atrás de mim, tem um corredor aqui. Que esse prédio aqui atrás tem essa passagem. Então, quando eu estava construindo, eu disse, bom, pelo menos vento não vai faltar. Gente, não falta vento. Encanou esse vento deste prédio aqui, com mais essa barreira aqui, e tem um prédio lá na frente. Eu estou naquele lugar bom, sabe? Aquele que não tem mais sol nenhum. Porque daí, então, ele encana aqui e bate lá naquele prédio de lá. Então, aqui fica... Só que, se eu estou aqui, onde é o vão, eu sinto o vento, mas eu estou aqui na frente da casa e não tem vento. Aqui na frente não tem. Então, tem o vento que encana na rua, e o vento que encana aqui. Bem na frente da casa não tem vento. Por causa de todos os empecilhos que apareceram. Mas eu posso justamente fazer o empecilho com as plantas. E é isso aqui, ó. Então, ó, na minha casa eu recebia vento direto. Ok? Eu uso plantas que vão direcionar para onde eu quero ou dispersar o que eu não quero. É a mesma casa. Eu só usei uma vegetação de forma diferente. Aquela de cima, ó, fez uma barreira por trás, todo o vento se incorpora ali. Aqui, ó, eu fiz várias barreiras pelo meio do caminho, então a ventilação muda. Certo? Entendido até aqui? Sim. Todo mundo já visualizou o seu terreno, já pensou, putz, aquele canto, agora eu já sei porque que não vai aquela planta. Todo mundo já viu. Então, ó, com as informações anteriores, nós podemos projetar o nosso jardim. O que a gente vai fazer? Algumas dicas. Sempre coloque em o mesmo canteiro plantas que florescem em diferentes épocas do ano. Então, eu vou ter ou plantas anuais no meu canteiro, ou fará parte do meu canteiro algumas plantas anuais, vai ter planta perene que floresce em épocas diferentes, e aí você vai ter um canteiro que sempre vai estar florido. Você sempre vai olhar para aquele canteiro, nossa, tem flor. Tem flor. Agora está cor-de-rosa. Não, agora está amarela. Veja, tem amor perfeito. Não, agora tem tagetes. Então, no mesmo canteiro, você faz esse tipo de trabalho que você consegue um efeito melhor. Plantas que mudam de cor ou perdem as folhas. Então, a gente sabe que são as caducas. Plantas caducas, você põe em pontos focais especiais no seu jardim, que aí você vai ter aquela visão bonita, né? Olha lá na Regina, amarela. A ginkgo. Põe uma ginkgo. Num lugar que quando você entra assim, tá lá ela amarela, fica linda, maravilhosa. Depois o resto do ano você nem repara muito nela, porque é uma folhagem verde normal. Mas naquele momento você tem um ponto focal no seu jardim. Tá? E isso aqui para nós é muito fácil de conseguir. Nós estamos numa região do mundo que permite esse tipo de coisa. Talvez você não consiga um efeito maravilhoso desse na Amazônia. Porque o clima não permite. O nosso clima permite que a gente tenha plantas caducas. E que tenhamos plantas de folhas perenes.
que vão fazer parte desse conjunto todo, que é o tal do volume verde. Quem é o volume verde no jardim? O volume verde no jardim é a base do seu jardim. Então, são plantas que nem sempre são as mais maravilhosas, que têm as florações mais espetaculares. Não, são plantas que fazem uma moldura. Quando não tem nada, é agora, inverno, 5 geadas, não sobrou nada, está tudo horrível, já fiz a poda, mas ainda tem aquilo que dá forma no seu jardim. Chama volume verde porque basicamente são árvores, né, maiores, que estão sempre verdes, que formam, dão um ar para o seu jardim. Quando não tem nada, você ainda tem alguma coisa. Tá? E tem as plantas atrativas para aves, borboletas, abelhas, as abelhas sem ferrão, tem a caixinha de abelhas, se for o caso. Lembrem-se que lagartas viram borboletas, então obviamente você não quer uma infestação de lagartas, mas se você quer borboletas você vai ter que tolerar. E daí, se você no seu jardim encontra uma planta que algumas lagartas amam de paixão, tenha aquelas plantas para atrair as lagartas que vão te dar as borboletas e faça em volta plantas que elas não gostam. Deixe que comam aquela, mas o seu jardim não vai sentir, porque ele vai estar bonitinho, arrumadinho, só aquelas que depois vão ter borboletas. Então vai ficar mais lindo ainda depois do jardim, tá? Então, isso aí. Lembrem das plantinhas que atraem os bichinhos. Tá? E aí, no caso da borboleta, tem a planta que atrai a borboleta, que ela vai botar ovo para dar mais borboleta, não é isso? Nem sempre essa que é aquela obtém o néctar, é aonde ela vai fazer a postura. E aí você tem que conhecer dos bichos também, da biologia dos bichos, que é o que o biólogo faz. Esse André, ele conhece, e por isso ele quer ir em janeiro. Porque ele sabe o que vai acontecer em janeiro. Porque ele conhece do lugar. E como é que as coisas... Porque vai ter a planta tal, que vai estar florescendo, que vai ter comida para determinado inseto ou determinado animal, que vai estar lá porque tem aquilo ali. Então, tudo isso a gente tem que ir conhecendo. É coisa para estudar pro resto da vida, mais um pouco. Quando a gente deve optar por plantas anuais ou plantas perenes, a gente vai ter as duas no jardim, mas como é que a gente projeta para usá-las? Tá? Então, ó, as plantas anuais são as que crescem, nascem e florescem num período curto, então elas precisam ser semeadas a cada estação. Então, são essas as que a gente muda todo o tempo. Então, a mutação do seu jardim, e aí você vai pôr, esse ano eu ponho amor perfeito só vermelho, por exemplo. Ano que vem eu posso pôr amor perfeito só do azul. Ou eu vou fazer um mix de amor perfeito, mas depois do amor perfeito vai entrar o que? Vou pôr um pagetes. Ou a gente vai mudando a cara do jardim com as plantas anuais. Então você tem um jardim novo a cada nova estação porque você tem plantas anuais no seu jardim. Você não quer trabalho nenhum no seu jardim. Não coloque plantas anuais. Certo? Adianta encher de plantinha anual aqui na pediatria? Não. Não justifica. Quantas de nós, seja artianas, vamos observar o jardim a cada reunião que a gente vem aqui? Pense o pessoal que nem é da área que vem para uma palestra. Ele precisa ter uma coisa em ordem, arrumada, com segurança. A hora que ele entrar, não vê um matagal, mas ele não precisa toda vez mudar. Então, não precisa. Mas no meu jardim tem um cantinho que eu quero. Toda estação eu mudo. Mas o outro canto eu não quero me incomodar. Eu não ponho plantas anuais ali. Eu vou usar só as perenes, que são as que têm vida mais longa. Elas criam a estrutura fixa do jardim, né? E usam para... você usa plantas perenes para algumas outras plantas, também perenes eventualmente, ou não,
que em algum momento ficam muito feias. Então, roseiras. Roseira é lindo, né? É um espetáculo, quando ela tem rosas. Certo? Quando acaba o florescimento da roseira, o que sobra? Espinhos. Uma coisa horrível. E aí você tem um canteiro só de rosas na entrada do seu jardim. E aí está na época pós-poda. E aí as pessoas olham e dizem, credo, que jardim feio. E essa mulher dessa casa não tem nada de jardim. Não entende nada. Não é isso? É assim. É uma planta perene que a cada ano vai se expressar lindamente, né? Mas tem um período do ano que ela fica horrorosa. Então o que a gente faz? Planta anual. Do período em que ela está feia, planta plantas ali que pode ser bulbosas da estação, ou algumas anuais um pouquinho maiores, que elas fazem de novo o canteiro sem você mexer nas rosas. E aí o canteiro está bonitinho. Lá na Dona Regina tem um canteiro assim. Quem vai lembrar daquele canteiro lá, quando a gente chega e vai entrar aqui no gramado do jardim, tem um canteiro ali, né? Aquele canteiro é de rosas. Quem que lembra das rosas daquele canteiro? Tem uma exuberância de plantas ali. Quando tem rosas, mas quando as rosas não estão lindas, tem todo o resto, que são plantas anuais, ou perenes, ou bienais, que quando as rosas estão lindas, eles não se expressam, e vice-versa. Então, a gente usa esses artifícios na hora de fazer o projeto do nosso jardim. Tá? E aí as plantas que perdem as folhas no inverno são as caducas, que a gente tem que cuidar delas. Aqui tem umas listas para vocês, ó, de plantas que vão estar lindas no outono. Depois a gente passa isso para vocês. Bom, vocês vão assistir, depois vocês param o vídeo. Tá? Assim, ó. Tá? Tudo isso é de outono. Olha lá, as maravilhosas coloridas. Tá? No inverno, olha quanta planta tem para o inverno. Vê, ó, vou mostrar. Estão vendo a lista? Olha o tamanho da lista. Agora, olha o tamanho da lista. Tem duas colunas. Tem planta de inverno. E a gente tem na cabeça uma coisa assim, inverno, não tem nada, meu jardim vai ficar horrível. Tem muita coisa para a gente fazer no jardim no inverno. Cravo nunca mais de cravo. Ó, uma coisa lindeza. Jardim de inverno. Ai, a Gricinha, né, querido? Tá? Primavera. Bom, aí, né? Tudo bem, a gente está acostumado. Mas, a gente tem que lembrar que, para cada estação, o preparo é na estação anterior. Não adianta você querer semear amor perfeito depois que começou o inverno. Você já tem que ter a muda. A E minha senão, Clívia dá o ano inteiro. por quê? Porque está no lugar certo. Porque você fez direito. Clívia. Porque a clívia é uma planta aclimatada ao clima. Ela gosta de meia sombra. Sombra. Mais sombra do que... Ela é sombra de beirada de canteiro. Tá? Ela não é a sombra do meio do canteiro. Ela é a sombra da beirada do canteiro, porque ela recebe luz. E bate sol. Que Então vamos dizer que ela tá... Aqui tem uma árvore e aqui tem a clívia. O sol está para lá. Eu também é muro. Mas ela rebate em alguma coisa aqui que ilumina a clívia. Porque ela gosta de luz, mas ela não gosta de sol. Então, se eu plantei ela no lugar certo, ela vai se expressar O ano todo. quase o sai ano todo, vai dois- sair alguma coisa. Ó, quem conhece aquela planta lá da gloriosa Rothschildiana? Mas tem duas cores, né? Tem essa e tem uma roxinha, não tem? Uma roxinha Não também? sei se ela tem a roxa, eu acho que a gloriosa é essa marejada amarela mesmo. Tem. Ela é uma Tripadeira. trepadeira que é uma trepadeira que não fica o ano inteiro linda e maravilhosa. Na época que ela floresce, ela tá linda. Aí depois você esquece dela, que nem flor de São João. Certo? Não é que seca. Fica feia. Você
você não lembra dela, porque ela quase não aparece. Ela fica muito sem. A flor de São João, ela tem a folhagemzinha, mas a gente nem lembra, só vê quando está aquele alaranjado. Então, tem esses detalhes também. As plantas, se elas têm aquela exuberância toda daquela época, cuide para tampar quando ela não está com coisa nenhuma. E isso vale para as roseiras, mas vale para uma planta dessa. Porque se você tem o canteiro só dela, depois que ela floresceu não tem mais canteiro. Então ela desaparece. Aí daí a pouco ela volta de novo. Tá? E no verão, ó, é a que menos tem, ó. A lista menor de todas é do verão. Calor, a gente vai pra praia, ninguém vai cuidar do jardim, então não tem tanto. Mas tem o girassol, que é uma coisa muito linda. E a justiça onde que vai? Porque ela está No jardim. Então, porque a justiça é o ano inteiro. veja, onde é que nós estamos? No sul. Sul. Então, assim, estou em Curitiba, estou em Campo Largo, região metropolitana de Curitiba, no estado do Paraná, no sul do Brasil, no hemisfério sul do planeta. Qual é a característica que eu tenho aqui no Mata Atlântica? Quais são as minhas características? O clima aqui não é tão rigoroso, eu tenho uma expressão de primavera, verão, outono e inverno, às vezes tudo num dia só, mas no geral a gente consegue espalhar no ano. Tem geada? Tem, mas não é tão... Mesmo há 30 anos atrás, tinha geada, mas não é uma coisa assim que você vai morrer de frio 50 dias. Então, a justiça, que é uma planta daqui, ativa na Mata Atlântica, está bem adaptada, ela não fica assim maravilhosa em algum momento do ano, mas ela fica legalzinha o ano inteiro. Ela está bem adaptada e a expressão dela é essa. Se ela tivesse no lugar que faz um frio tão intenso que ela tem aqui em Pará, aí ela vai ter um outro período que ela vai ser mais exuberante. Porque é assim que vai funcionar. Por que as fotos de jardim europeu são sempre maravilhosas? Porque só são Não 6 é meses. mentira a fotografia. Não são 6 meses de floração. Nós 3 meses às vezes. E nós Então, elas têm que fazer tudo que elas podem fazer para atrair todos os polinizadores que elas possam atrair, para deixar o máximo possível de sementes para a próxima geração. Então, são plantas... E aí o que acontece? Lá no hemisfério norte acontece uma coisa que aqui para nós, mesmo no extremo sul do país, a gente não tem uma variação de horas de luz por dia, como tem na Europa. Então lá, você pode amanhecer às 4 da manhã e anoitecer às 10 da noite. E durante todo esse período, a planta está lá fazendo fotossíntese, flor. Cansei, graças a Deus chegou o outono. Porque não aguenta mais. Sol, luz, tem que trabalhar. Aí vem o inverno. Aí amanhece 8 horas, 4 da tarde já não tem mais sol. Bom, descanso, certo? Aqui a gente não tem isso. A variação mais dramática que a gente tem é umas 14 horas por dia de luz. Então amanhece 5, aí a gente faz horário de verão, né? Então amanhece 5 horas, já está claro, vai até as 8 da noite. E olhe lá. E 8 da noite é assim, já está no lusco-fusco, uma coisa assim que já não tem tanta luz. Então, aqui as plantas, nós nunca vamos ter um jardim de plantas nativas deste local tão exuberante como a gente tem um jardim de plantas nativas na Europa. Por causa das suas condições todas. Né? Então, se a sua justiça está florescendo o ano inteiro, ela está no melhor lugar que ela poderia estar. Porque ela está se expressando adequadamente e está fazendo o ciclo de vida dela. Ela não precisa parar, interromper, porque ela está numa condição que, ok, o ano inteiro. Certo? Muito obrigada. Ela que me deu. Viu?
viu? Ela ofertou com carinho, você recebeu com amor e agora ela está feliz. E você continua distribuindo. Exatamente. Bom, quando a gente vai montar os canteiros, a gente tem essas opções de coisas que a gente faz em canteiros. Então nós temos bordaduras, nós temos forrações e temos maciços. Tá? O que é cada uma dessas coisas? As forrações cobrem grandes áreas. Então, o próprio nome diz. Tem forração de pisar, grama, embora as placas digam não pise na grama perfeita para pisar. Obviamente que não todo dia no mesmo lugar, porque senão faz carreira e daí ela não vai estar lá. Mas existem forrações que você pisa, pode pisar, e existem forrações que você não vai pisar. Mas vão cobrir grandes áreas. Então aqui, grama amendoim, dá para pisar? Dá, mas não muito. Grama preta, faz uma forração, mas não é para ficar caminhando em cima. Mas no gramado, você caminha em cima. No meio do gramado, você põe canteiros. E para delimitar canteiros, você faz bordaduras. Isso não é branco. Certo? Não, obviamente que não. Não é branco. Quem chamou? É para aluno, quer dizer, o que seria interessante para a porque a grama... Veja, grama é uma coisa que cresce e você corta. Daí ela cresce e você corta. Se você tiver que cortar, ela fica difícil. Então, no talude, é melhor pôr uma forração que não precise ser cortada. E segura a terra. E segure a terra. Então, grama amendoim é uma boa opção. Tolera bem. Embora em momentos de geada muito intensa aqui na nossa região, ela pode morrer, mas ela não vai morrer morta. Ela vai perder a parte aérea. Ela vai semi-morrer. Ela vai morrer no que você vê, mas o que você não vê não vai morrer. Então ela vai perder a parte aérea, mas ela, como ela tem raízes muito profundas, ela ressuscita. Ela ressurge de suas próprias cinzas, qual fênix maravilhosa, e ela volta sem problema. Nós estamos vivendo um momento aqui de mudança climática que a gente não tem mais os invernos que tínhamos. Esse ano está excepcional, mas não vai durar muito, tá? Não fiquem felizes, não vai dar para tirar o casaco de pé. Porque já vai ter que guardar, porque já vai fazer calor de novo, sábado tem 30 graus. Então, né, a gente não passa mais por... Então, a grama amendoim é uma que está indo tranquilamente. Ela está tolerando muito bem e vai. Tem grama coreana. Há controvérsias, né? Porque ela fica linda, 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 mas chega um momento que você tem que rapar ela, ela fica horrorosa. Mas ela dura mais tempo do que um gramado. Grama, São Carlos, linda, maravilhosa, em talude não é recomendado. Eventualmente você pode usar trepadeiras, que eu acho que a Bel vai falar sobre isso. Trepadeiras que ficam despencadas. Você planta lá em cima do talude e deixa que ela caia. E ela vai cobrir. Coloca ela. No tapete inglês, Karen. Né? O tapete. Tapete inglês, não é Rose Claire. Na pedrinha, sem pedrinha. Ele adora, né, Qualquer cara? lugar ele Eu vai. tiro. Ele volta. Para sempre. Uma vez lá, para sempre lá. Não, você não vai. Então, isso foi boa lembrança você falar do tapete inglês. Nós vimos aqui que a gente deve usar plantas semelhantes, do trio, não sei o quê, mas existem algumas plantas que eles chamam de cosmopolitas. Ela vai em qualquer lugar, qualquer sol, qualquer clima. Em qualquer bolsinho. Dente de leão e tapete inglês. Na sombra também vai. Nunca vi tão resistente. Tá. Aí eu lembro também que eu fiquei encantada. Aí falei, posso levar? Leva. Você acha que foi? Porque você plantou, ele não chegou. Ela quer ir. Quer ser levada. Porque eu achei as mudas que você levou da minha chácara foram mudas que eu peguei da Regina, que eu larguei em algum lugar. Mas aí, Mas eu não tenho mais a casa. Não tem. Mas aqui no estacionamento, depois de toda a reforma,
palanquinho ali do telhado. Tá aí. Não, eu agora vejo, mas aquele que eu trouxe lá da Chacha, não. Ele escolhe o Ele é quase lugar. terra daninha. Ele só vai se ele quer. Certo. Mas são plantas No chamadas muro, ele cresce no muro, na parede. são essas que no muro, tanto faz como tanto. Eu vou. Eu sou. Mas eu vou onde eu quero. Dinheiro em penca é o que Onde você quiser. onde você quiser. Você não precisa nem plantar, você joga. Larga lá e então. É calancho é fantasma. Isso. Vai se embora. Mas aí começa a cuidar. Sabe? Ai, eu não quero mais saber. Cansei dessa brincadeira, vou me embora daqui. Suzana, de olhos negros também, o meu tá lindo nesse laço. Pois é. Então, ó, bordaduras são utilizadas em pintados brasileiros do jardim, ou caminhos, ou enfim, tem gramado, tem caminho. Você faz uma bordadura, vai ficar bonitinho, né? Muito com certeza. Aquele golden, então, tem assim, nossa, espetáculo, não? Duvido que esse golden ande solto nesse jardim. Eu duvido. O meu golden. Foi ele pôs ali só pra fotografia. Aí buraco pra todo lado. Não faz. O meu não faz. A minha fez Olha, o seu é o Lorde. A minha não é golden. Não, a minha também é, mas ela gosta de Não, mas a minha não faz nada. tá? E são indicados por essa finalidade, então o quê? Plantas arbustivas, floríferas, folhagens ou herbáceas. Você não vai fazer uma bordadura de árvores. Volta da casa. Não é uma bordadura, certo? É outra coisa, não é uma bordadura. E você vai usar arbustivas de que porte? Médio. Arbustivas baixas, certo? Então, ó, aqui alguns exemplos de indicação. Duranta, pingo de ouro, mas é para manter podado. Se você larga, é uma árvore, é um ficus, tá? Parece um ficus, tá? Ó, crista de galo, Maria sem vergonha, era, calateia, marantas, né? Então essas são alguns exemplos. Então tem umas mais altinhas, umas mais baixinhas, né? Algumas que Alisson, vai e vem. Você jura que você plantou uma única vez e ele não morreu nunca, ele é uma planta perene, né? Só que não. Ele se ressemeia. Ele está sempre ali, mas ele se ressemeia. Tá? Não é a mesma planta. Tá? Como é que a gente planta essas bordaduras? Então, você pode plantar em linhas ou em zigue-zague. Se você planta em zigue-zague, ela fecha mais rapidinho. Gasta mais planta, mas fecha mais rapidinho. Se você tem paciência, você pode plantar em linha e a hora que fechar. Em zigue-zague, você pode fazer uma bordadura de plantas anuais. Fica fechadinha rápido, para daqui a pouco, se for. Se você faz em linha, você vai fazer plantas perenes, que aí demora um pouquinho mais, mas depois ela se mantém no tempo. Tá? E além das próprias plantas, a gente tem outras opções possíveis de bordaduras. Tá? Então, ali são algo como varilhas. As pedras ficam muito lindas, é bem natural. Tem umas muito lindas, tem outras nem tanto. Né? Então, se você tem um jardim, sabe aquelas pessoas assim que levantam pela manhã e parecem que elas saíram do guarda-roupa? Sabe assim? Sempre impecáveis, absolutamente não são. Sempre impecáveis, com certeza elas terão um jardim assim. Como esse aqui. Né? Assim, tudo no o meu jardim. Eu aqui meu último. Um pouquinho adiante disso. E aí, então, ó, nós vimos poções, bordaduras, e daí nós temos os maciços. Ai, que coisa linda. Tá? Então, às vezes, a gente tem um canteiro tudo misturado. O canteiro de rosas da Regina. Tem rosa, tem um monte de planta, tem azul, tem cor de rosa, tem vermelho, tem amarelo. Mas não tem uma coisa que você olha e veja a planta. Tá? Então, se você tem
uma profusão de plantas diferentes, você vê o canteiro. Se você tem um maciço, você vê a planta, porque todas são iguais. Então você tem uma visualização de uma coisa que você vê a planta, a beleza daquela planta. E aí você faz um maciço. Só que tem que tomar cuidado com os maciços. O que são essas plantas aqui? Turícolas. Elas ficam assim o ano inteiro? Não. É um maciço maravilhoso. Mas eu preciso. E aqui, no caso, um parque. Não é nem igual. Se é no seu canteiro, no seu jardim, você pode ter um canteiro de não tulipas, porque né, aqui não serão maravilhosas dessa forma, mas de uma planta, uma bulbosa daqui. Você vai ter este canteiro que na época dele ele vai estar maravilhoso. Mas você sabe que depois você vai ter que ter outra coisa plantada no meio. Então você pode ter bulbosas de diferentes épocas fazendo maciços no mesmo canteiro. Por exemplo. Então é o tempo do, sei lá, eu não entendo de bulbos. Amarilis. Tem amarilis. Na época dele está maravilhoso. Aí depois tem begônia. Sabe? Que aquele canteiro todo vai ser sempre um maciço cada vez de uma coisa. Ou você vai ter um maciço, vai semear anuais e quando aquele acaba, o canteiro ainda está bonitinho. E um monte de amor perfeito num canteiro é um maciço. É lindo. Certo? É um maciço. Então, quando a gente projeta o jardim, a gente tem que pensar nisso. Eu quero que as pessoas vejam o jardim, o canteiro ou a planta. E aí eu vou usar determinadas atitudes, vou fazer determinadas ações que vão me dar esse retorno. É o caso da ginkgo. Eu quero que todo mundo enxergue a ginkgo. Ela não precisa ficar no meio do gramado, isolada do resto. Não, ela está lá no meio de outras árvores. Mas quando ela chega no auge dela, para nós, quando é outono, que ela fica amarela, ela sobressai de todo o resto. Ela vira o ponto focal. Mas a hora que acaba, tem o ipê do lado, que começa a florescer. E aí, a hora que acabou o ipê, tem, sei lá, uma quaresmeira. Entendeu? Você vai fazer um maciço de plantas, que cada planta vai se expressar na sua época. Aquela fotografia anterior está errada. Porque é anterior ainda. Anterior. Mas. Aquela vai aí. Quando isso aqui começar a ficar muito feio, ficou tudo. Ficou tudo. Por isso, quando você faz a sua bordadura, você terá plantas perenes e Eu tô achando que era melhor colocar vazio. que é uma opção. Então, quando é que você sabe que você tem que colocar vazio? Quando você conhece a planta e você sabe o seu clima e você sabe o seu jardim, como é que ele funciona. Porque se você também tem plantas lindas, maravilhosas, num talude de 45 graus, você não vai ficar preocupado se eu vou pôr amor perfeito ou tagetes esse ano. Não, eu vou pôr uma coisa que segura esse barranco, pelo amor de Deus. E fim. E aí você vai fazer algumas panelinhas para segurar. E aí você pode plantar alguma coisinha ali, mas sempre vai ser uma perene. Porque como é que você vai plantar? Cada estação vai subir o barranco. Escalar, fazer rapel. Exatamente. Entendeu? Então, você pode ter essa bordadura maravilhosa para a fotografia com o golpe. Tem gente que já tem um golpe, já é uma coisa. Essas florzinhas já começou bem. Essas aqui vão se acabar. Mas ali atrás parece uma suculenta. Essa não vai se acabar. Então você enfeita, mas vai ter o tal, lembra o volume verde? É isso.
É o que dá a estrutura do seu jardim. Então, por mais que ele não seja exatamente o mesmo o tempo todo, em alguns momentos você tem lilás, não, agora aí minha filha vai chegar de viagem e ela adora azul. Vou encher de plantinha azul para ela receber a minha menina em casa. Vai ficar passando? Não, enquanto a menina estiver lá. Mas ela mora na Índia. E ela vem uma vez a cada 3 anos. Então isso é muito trabalho. Entendeu? Isso é muito trabalho. Eu disse que ficar ruim tem que tirar tudo. Nossa, que trabalho. Agora, veja bem, aonde que é a fotografia, todo mundo falou, isso não é no Brasil. Não é. Faz alguma diferença para ela fazer esse trabalho todos os anos? Não faz, sabe por quê? Porque vai vir a neve e vai matar. Então pronto! Eu faço lindo quando tem e depois a natureza se encarrega de fazer o trabalho pesado. Nós aqui não temos essa facilidade. Pensem como é fácil, né? Aqui não, o dia todo dia, o ano inteiro carpinho. E carpe o lote. Vamos carpir o lote, porque a gente não tem esse privilégio de parar completamente em algum tempo. Aí aqui, o Golden vai ficar lá olhando nas janelas, a lareirinha acesa e está preocupado se a planta durou ou não. Não, eu vou ter que plantar de volta. É verdade, isso aí vem. E mais, eu vou plantar de novo no ano que vem e em 3 meses eu vou ter a exuberância total. Num instante isso vai assim e depois acabou de volta. Porque o tempo também, a planta se expressa muito rapidamente. Porque o tempo que ela tem é pouco. Certo? Mas a gente tem essa noção de trabalhoso, porque para eles lá é o maior prazer. Sim, é verdade. Ele para, né? Sim, arrumar o jardim. Exatamente. Quando eu fui visitar o filho no Canadá, eu fui em fevereiro. Primeira vez que eu fui visitar o mulher no Canadá, fui em fevereiro. E aí, um final de semana, o Jardel foi com ele andar de moto. Eu fiquei livre, leve e solto. Feliz da vida. O que eu fiz? Fui num jardim botânico. Fui passear, fui lá no tal do Vancouver, que é um jardim no centro da cidade de Vancouver. Que eu entrei no tal do jardim botânico, barraquinhas de plantas. Gente, vocês não podem imaginar o meu desespero de pensar que não dá para não trazer nada para cá. Porque o que tinha de planta para vender. Por quê? Porque era boca da saída boca da primavera. Então, tem essa tal dessa feira. E aí você entrava naquele jardim botânico, a entrada toda dele era só barraquinha de planta. Só begônia, só hosta, só não sei o que, só gente era de enlouquecer. E aí eu fui andando, não podia trazer nada, olhando assim, né? Ficava muito triste. E fui andando. Daí daqui a pouco eu cheguei num lugar, num gramadão, tudo divididinho assim, as moças com os papelzinhos na mão. A mulherada de carrinho trazia, levava as plantinhas, pegava o papelzinho, ficava tudo guardadinha nesse gramadão, o estacionamento das plantinhas. Porque daí depois que elas arrebanhassem tudo que elas queriam, elas iam lá, pegavam o papelzinho, pegavam as plantinhas e iam embora para casa. Eu voltei de ônibus e no ônibus tinha um senhor com uma caixa de planta. Então, é um evento para eles. Quando chega esse momento, é um evento. E Vancouver não é uma cidade que tenha neve constante todos os anos. Chove, o inverno é frio, escuro, amanhece 8 horas, 4 horas não tem mais sol, é horror. Assim, uma coisa que a gente não pode imaginar como é que as pessoas vivem lá. Mas quando começa esse ar de primavera, eles correm para fazer o jardim. E eles amam fazer isso. Então, é trabalhoso? É. Mas é um evento do ano. É prazeroso. Nós o ano inteiro, então daí... Aí, como a gente, justamente, como aqui a fartura é grande, a gente não gosta muito. Não valoriza. Tudo a gente vai para fora e quer trazer sementinha de fora, né?
nunca vai ficar com horto. Ah, Porque aqui não é lá. é verdade. Não tem a mesma quantidade de luz, não tem o mesmo tipo de solo, não tem o mesmo cuidado, não tem o mesmo tempo. Então fica bonitinho, mas... Mas essas que a Regina trouxe são bonitas. Sim, mas ela trouxe muito mais plantas. Tinha uma planta que ela tinha, que ela trouxe uma semente, eu não vou lembrar o nome da planta, mas ela tinha essa bendita, essa plantinha no vaso. E todo ano ela cuidava, ela ia, levou anos, e ela nunca conseguiu. Não vai. Não tem jeito. Umas vão, outras são 100% cosmopolitas, né? Invadem e tomam conta. Outras, se você cuidar bem, tratar bem, você consegue. E outras, definitivamente, olhem na fotografia. Porque não vai conseguir. E por outro lado, que é uma coisa que a gente esquece, e a justiça onde entra nessa história? E todas as nossas plantas, que não são tão exuberantes, mas que fazem um jardim bonito. Desce a serra no verão. Como é que está a coloração na serra no verão? Quando ela está no inverno, que cor que vocês enxergam? São as plantas dali. Se você pegar aquilo e trouxer para a sua casa, você vai ter o mesmo efeito. Então você vai ter plantas de primavera, verão, outono e inverno, nativas, que vão se expressar lindamente nos seus períodos. Gente, os ipês rosa que estão na cidade. O que é isso? Onde eu passo, que eu vejo, eu fico assim... Coisa maravilhosa, você não vê um verde, é uma bola cor-de-rosa, se enxerga de longe, né? Então, a gente esquece de ver essa beleza mais suave das nossas plantas. E a gente tem que começar a acostumar o olhar para enxergar esta suavidade e esta beleza das nossas plantas, para trazer essas plantas para o nosso jardim. Porque são elas que vão atrair a fauna local e que vão fazer com que o seu ambiente fique menos trabalhoso. Porque o problema é esse. Lá eles não têm opção. Vai levar e vai matar. Nós temos a opção de não trabalhar tanto. Se você trouxer as plantas certas, que já são do lugar, e vão, uma limpeza aqui, uma poda ali, mas ela vai se expressando por si só, porque ela está no lugar dela. Né? Então, quando a gente conhece bem da planta e conhece bem do lugar, a gente coloca plantas que não dão trabalho e ficam sempre lindas. Tem que estudar. Coisa importante, aqui diz horta, mas imagine qualquer jardim, canteiro, o que quer que vocês queiram. Você coloca da menor para maior, olhando para o sol, não ao contrário. Se o sol, se o norte está de cá, ó, tudo isso vai ter sombra. Certo? Mas é um canteiro no meio, redondo. Lá no estacionamento da Regina, tem aquela rotunda lá também. Como é que a gente põe? No centro as mais altas e para as mais baixas, para a beirada do canteiro as mais baixas. Para não fazer sombra e não tampar as plantas que você quer ver. Então, se é uma planta, se é um canteiro que está encostado no muro, não adianta você pôr a mais alta aqui na frente e deixar a pequenininha lá perto do muro, ninguém vai ver a plantinha. Então, você tem que cuidar disso, tanto com relação à insolação, como a visualização e como, eu quero ter uma planta de sombra. Como é que eu faço para ter uma planta de sombra num lugar que não tem sombra? Eu faço escada para mim. Eu faço sombra. Eu faço sombra. Certo? Então eu faço um subbosque encostado no muro com uma floresta na beirada do canteiro. Eu vou fazer sombra lá. Se eu puser plantas que são caneludas abertas, eu vou ver a planta de sombra lá dentro. E eu que fabriquei a sombra da planta. Certo? Então, A árvore padrão é a árvore que fica numa altura, ali está escrito árvores padrão. quero ver.
Árvore seca, padrão. Essa é a última. Árvore padrão. Não, é que aqui ele está falando de pomar árvore padrão, seria o. Defumar. Aqui tem a poda já definida e fica padronizada daquele jeito. Que nesse caso a foto é de um pomar. Então essas seriam as árvores de pomar. Tá? Jardins aquáticos. Tá? Eu tenho um brejinho em casa. Ou eu fiz um laguinho em casa. Planta rosa, fica muito bom. Importado, então vai no hospital. Então, quando a gente vai projetar um jardim aquático, a gente tem que lembrar que tem planta que fica submersa, tem planta que tem a raiz no fundo, plantada, mas ela está com as folhas lá em cima. Tem plantas que flutuam, tem plantas que ficam no molhado, sempre molhado, e tem as que ficam no que molha e seca, molha e seca. Não dá para inverter. Você não vai plantar dentro da água aquela que é lá do molha e seca, molha e seca. E você não vai plantar lá no molha e seca, porque fica dentro da água. Então, se você puser um papiro, onde é que você vai pôr o papiro? Na água, vai direto na água. Tá lindo. Ele é enraizado, mas ele está dentro da água. Mas ele vai na terra também. Vai também, mas ele fica maravilhoso se ele está dentro. Que pena que eu não trouxe aqui para aqui. Quando a gente fazia os vídeos lá na Diva, o seu Emílio tinha um papiro que ele adorava, que estava num lugar que era uma saída de uma água qualquer, né? No meio do gramado tinha assim uma aguinha. E daí ele plantou os papiros, ele adorava o tal do papiro, mas no lugar mais molhado. O meu papiro está maravilhoso. O meu é casa de detonar, porque ele toma conta. Ah, tomou conta do meu lado. Tá cheio de Aguapé, lagarto. tomou conta. Aí o aguapé, que é uma planta flutuante, ela nossa, floresce lindamente na casa. O príncipe d'água que chamam, né? O aguapé, ele é flutuante. Mas quando ele chega na beirada, ele enraiza. E aí ele gruda de um jeito que aí, dependendo se o seu tanque é raso, você perde o tanque. Ele é vazio. Ele toma conta, ele fecha. Ele fecha. Então tem que cada vez mais tirando. Mas ele não segura daí um pouco. Ele segura, mas ele vai aí prolifera do jeito que você. Porque lá está caindo um pouquinho o morro meu do lado do. Não, se você mantém, de vez em quando tira, de vez em quando, ele vai bem. Mas se você esquece, quando você vai ver, ele perdeu o tanque. Tem uma planta aquática que limpa a água, né? O aguapé é para isso. É uma das funções. Então, vocês já viram uma planta de aguapé? Já levantaram assim? Já viram a raizinha dela? Cheia de fiapinhos, né? Então, você coloca em tanques, lagos ou coisa que vai, então a água vem daqui do seu vizinho e vem com barro, vem com sujeira, né? Aí você põe os aguapés aqui e aí aqui sai a sua água. A água que entra é uma e a água que sai é outra. Porque ele tem tudo ali nas raízes. Mas fica tudo parado na raiz. Ele é um filtro. Usam, inclusive, para limpar a água. Isso. Não está limpada. Até metais pesados, acho que grudam ali. E o peixe, podemos pôr o peixe junto? Podemos pôr o peixe junto. Então, quando você tem um jardim aquático, esse é um pouco mais o que acontece? Você tem as plantas flutuantes, as que ficam plantadinhas no brejo, as taboas, os papiros, né? E tem as que ficam no lugar mais úmido, aí um pouquinho para cá dessa fotografia você planta uma jabuticabeira. Porque ela gosta de umidade, mas não gosta de encharcado, tá? Então ela provavelmente vai produzir bem, né? E você pode pôr peixinhos. Então todas essas plantas flutuantes, elas servem de abrigo para os peixes, para eles se esconderem das águas que vão comer. Eles se escondem lá embaixo. E eles têm um lugarzinho para eles ficarem. Aquele peixe vai fugir.
Pois é um pouco estranha essa foto, né? Outra coisa é patos, gansos, etc. Bichos que transitam nesses lugares. Mas os gansos Eles não comem coisinhas. Mas não come meu guapé também? Comem a café. Então, se você quer ter um jardim aquático, mas você tem patinhos e gansos, você não pode deixar ele usar o tempo todo. Você tem que apartar, senão ele vai comer tudo que tem dentro. Entendeu? Então, você tem que conhecer. Dani, foi você que desenhou isso? Não, senhora. Você Fiquei decepcionada agora. Estava decepcionado. Eu achei tão lindo. Não, ela queria que a cara se Não tem dons artísticos desse calibre, não. Então, ó, estamos falando aqui de tudo que a gente sabe sobre plantas, sobre o lugar, como é que a gente monta o nosso jardim. Então, eu tenho áreas, eu tenho um jardim botânico no mangue. E o que eu vou fazer no mangue? Entendeu? Eu tenho um fundo de vale no meu terreno, que passa um córregozinho, que eventualmente, né, a vizinhança sabe Deus o que vai. Então, vou plantar plantas ao redor que façam uma contenção, uma barreira para sujeira, etc. No meu terreno, eu dou para a rua é muito barulhenta, eu faço uma cortina de plantas que vai interceptar esse barulho. Tira o pó também, né? Tira o pó, ameniza a temperatura. Né? Então, as plantas têm inúmeras funções para tudo. As plantas, elas existem por si só. Elas estão lá, estando você ou não perto delas. Mas, como elas são maravilhosas, elas podem prestar serviços que nem elas imaginam para nós. E a gente, sabendo cuidar delas, elas prestarão esse serviço lindamente, florescendo, perfumando, limpando o ambiente onde está. Né? Então, som. Quem já teve a oportunidade de ir até ali no alto, ali perto do pedágio de São Luís do Piranha, e entrou para a Fazenda Lutaria, e pegou uma daquelas estradinhas, e tem um lugar que tem umas grevilhas. E aí parou o carro e ficou lá, só escutando o vento naquelas folhas. É uma coisa assim que, olha, você pode estar no pior dia da sua vida. Se você for ali e fizer isso, você sai novinha em folha. Porque você está lá no alto, uma paisagem assim ampla, aquele vento passando naquelas folhas assim, gente, é um espetáculo. É como o passeio da camomila. É uma coisa assim que é maior do que qualquer possibilidade de descrição da coisa. Só estando lá para entender a sensação que é o que uma planta pode, num bom lugar, pode fazer para você. Então, memórias que às vezes a gente tem de quando a gente era criança, que ia na casa da avó, que tinha uma planta que tinha um cheiro. Quando você sente aquele cheiro em qualquer lugar, você... eu estou lá de novo. Né? Você volta no lugar. Só então você traz aquilo para o seu jardim, é uma lembrança que você trouxe de lá de longe, que você põe no seu jardim. Você consegue fazer isso quando você conhece a planta e do lugar. Ah, mas a minha avó morava, sei lá, em Nova Friburgo, faz calor, sei lá. Será que eu consigo aqui? Experimenta também. Experimenta. E aí nós temos algumas outras possibilidades de montar jardins. Então, jardins de rocaille ou jardins de pedra. Então, às vezes, a gente está num local de muitas pedras. Ponta Grossa, de muitos afloramentos de pedra. Dá para fazer jardim bonito, sabendo qual é a planta. Se é solo raso, tem muita pedra, você vai botar árvore? Você vai botar plantinhas mais baixinhas, com raízes mais superficiais, que vão aproveitar melhor aquelas condições todas. Tá? Ou, por outro lado, eu estou num tórrido deserto. Né? Que
Acontece, por exemplo, que a gente tem um jardinzinho de cactos e suculentas, golinho, Carambeí, né? Carambeí tem cara de deserto do México? Não, mas o tal do Gilberto cultiva suculentas e tem um jardim muito lindo. Cheio de pedra. Certo? Ele conseguiu adequar. Porque, não é porque é uma suculenta que é de lugar quente e seco. Não necessariamente. Existem suculentas que podem se adaptar às condições de clima de Carambeí. Certo? A gente tem que ver. E aí, agora para vocês se divertirem. Vocês podem escolher estilo de jardim. Eu gosto do estilo francês. Eu gosto do francês, então eu vou fazer uns labirintos aqui em casa, porque eu tenho terrenão. É fácil fazer aquilo? Não. Para manter, pior, é muito difícil. É mais fácil, bota os vasinhos lá, ó. E manda ver. E tudo bem. Ou você pode ter água, você pode ter pontos focais como pergolados e trepadeiras diferentes. Você pode ter, ó, essa foto da cadeira é o jardim de que tipo de luminosidade? Sombra. Por que vocês sabem que é de sombra? Certo? A gente começa a identificar as coisas quando a gente conhece as plantas. Então, é um lugarzinho que deve bater um solzinho meio pouco ali na cadeira e fica bem sossegado, tranquilo. E fica, é um lugar de sombra, mas que fica muito agradável. Certo? Isso aí é o Elizabeth Park. Mas esse também é a mesma coisa. Não, só que assim. Serve para primavera. Não, aí é que tá. Este lugar é esse parque, Elizabeth Park, no centro de Vancouver. E a cada estação você vê um jardim. Deve ter Mas monte de empregado. vocês estão vendo todas as árvores e coníferas e arbustos altos? É o volume verde. É maravilhoso, tudo bem, é um parque. Mas você pode fazer uma miniatura disso para você. Sabendo montar, Pegar aquele meio ali. entendeu? Você pode fazer uma miniaturização disso e fazer um canteiro maravilhoso na sua casa. Por que não? Se tiver pleno sol, né? Espaço. Então, tá vendo? Ó? Eu já sei que isso é um lugar que bate bastante sol, é protegido de vento, certo? Então, que condição tem para eu chegar nesse lugar? Olha lá, uma praça, uma rotunda, tá? Ou aqui é um jardinzinho bem bem com uma tininha. Casa aquática, só legal. Certo? Eu tenho um cantinho no jardim pequenininho. Você tem, né? Tem É um cantinho. Mas eu quero, eu gosto. A neta tem matina. Mas não cria mosquito? Acho que não. Pelo que a minha observação lá, eu acho que tem muita raiz, muito ácido, muita Daí eles não Com certeza tem algum passarinho que come as ervas. Às vezes aparece uma rã, uma perereca. Pererecas vicejam em vários lugares. Espero um dia que diga sobre pererecas. Né? Então, você pode ter um jardim, uma piscina maravilhosa, exuberante, aqui, mas você pode ter o seu cantinho, pequenininho, íntimo, no mesmo esquema. É uma questão de proporção. Aí você tem que manter a proporção. Logicamente, você não vai encher aqui no meio das pedrinhas ali, vai botar um papiro monstro. Não, você vai pôr sobrinha chinesa, que é o pequenininho. É a miniaturização da coisa. Porque senão você põe uma coisa monstruosa, daí perde a proporção, aí fica feio. Né? Isso aqui, ó, uma belezinha esse jardim dessa senhora que é no caminho para ir para Joinville. Isso aí é uma foto de alguma das viagens que foi feita para Joinville, que a Neuci, cadê a Neuci? Aqui, deve ter tirado, ou alguém tirou essa foto, porque está no arquivo do Sejarte. Então veja, olha a beleza do flamboyante,
Olha a cerquinha viva dela, né? Tudo arrumadinho, bonitinho, ajeitadinho. Certo? É um jardim. Só deve ser lá na colônia. Selvagem, mas é um jardim. Né? E aí, ó. É só árvore. Mas cada uma é uma. Cada uma tem a sua expressão. Ali está o lago do lado. Quando poda, essa planta que está do lado, tem um banquinho de pedra. Estão vendo o banquinho de pedra? Atrás do banquinho de pedra tem uma planta, certo? Aquilo ali é uma beleria. Eu conheço. Quando a gente poda, ela fica horrorosa. Porque ela fica lá embaixo, petitiquinha. Mas você tem tudo isso atrás para olhar. Você nem vai se preocupar que ela não está bonita. Você vai enxergar as árvores lá atrás. Que planta é essa verde mais clara ali? Acer palmatum e Acer negum variegata. Olha lá. Quando a trepadeira está nessa treliça, ela chama atenção. Se as capuchinhas subirem na treliça, pensa o espetáculo. Ali atrás tem o ame. Tá? Aqui da frente tem o que? Um capim. Certo? Um capim. E aí, ó, a profusão de flores. Então você vai enxergar ali o canteiro, não as plantas em si. Certo? Mas, diga. A minha preocupação sempre é mexer no meio daquilo lá, porque é tão grande o espaço Que você não mexe. não mexe. Tá florido. E nós fizemos lá no nosso assim separado, que a gente anda no meio. É um modelo. Esse aqui Mas vai não dar fica menos tão bonito trabalho. como esse. O meu fica todo O separado. maciço de várias maciço, plantas, neste caso, ele é mais natural. Isso aqui seria o que a gente chamaria de jardim de cottage. Tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado. Ganhei uma muda da Sônia, uma da Miriam, uma da Marilda, da Sara, eu vou botando. E elas se expressam. Você pode botar bem ordenadinho, ou não. Depende se você sai do armário, quando você acorda, ou não. Se tiver um matinho ali, não vai aparecer. Não aparece. Agora, você põe uma plantinha, você vê tudo. E você não vê a plantinha. Só vai ver o mato na sua volta. Aqui tem plantas que se semeiam sozinhas. Exatamente. Então, os já tem muda. A dália, por exemplo, ela de repente. E aí você não precisa estar cuidando, será que o meu jardim vai ficar feio? Não fica nunca. Porque vem uma, vem outra, vem azul, vem amarela, vem rosa, vem branco. E ela vem, e ela vem, e ela vem, e ela vem. Como é que a gente chega nisso? Esse canteiro, especificamente, exatamente esse canteiro, há uns 20 anos atrás, 2002, há 20 anos atrás, era um canteiro de rosas. Só tinha rosas. Isso. Atrás tinha a treliça com a madressilva, sempre teve, mas era um canteiro de rosas. E aí as rosas foram ficando velhas, foram morrendo, e a dona Regina não achava mais roseira para repor. E aí ela mudou. Ficou desse jeito. Era lindo o canteiro de rosas quando estava com as rosas. Realmente era maravilhoso, porque eram rosas escolhidas. Tinha roseiras ali, ó, inacreditáveis. Tinha aquela rosa verde. Mas pra mim, pra mim, isso é muito mais lindo. Porque o ano inteiro, você chega lá, tá lá. A roseira não, ela é daquele modelo. Assim ela tá sempre. Aqui, ó, já é lá na Marlene. Veja, ela tá no meio da cidade, né? Passa uma avenida ali embaixo, uma rua movimentada. Passa a linha de transmissão ali atrás. Estão vendo os fios? Sim. E ela disfarçou bem, né? Sim. Então, árvores, arbustos, rações, bordaturas, caixinhas de abelhinha, um banco para sentar. Banco é uma coisa que a gente sempre tem que ter no jardim. Mesmo que você não vai sentar lá nunca, mas tem.
Porque sempre vai ter aquela... Qualquer hora você tá lá. Tem um banquinho. Senti o meu de azul, como você mostrou. Lembra uma vez de azul? Sim, tem de azul agora mesmo. Pois é, então, a gente vai com isso aqui, ó, era um terreno que, quando a Maria comprou, muito desse terreno, ela plantava lavouras. Aquele jardim lá debaixo da Marlene, hoje em dia, da Martins, ali plantava-se milho, trigo, feijão, e ela foi fazendo de tal maneira que virou um jardim. Vai lá. Estão vendo as caixinhas de madeira? Você vem lá na entrada, você entra no portão aqui lado, e aqui na frente está a casa dela. Então, também, tem bastante planta, tem planta nativa, porque a Marlene gosta de usar planta nativa, que não é aquela exuberância daquelas bordaduras lá do Golden, certo? Mas que é bonito também. Tem a sua beleza, e você não precisa estar lá cuidando. Porque são plantas que estão adaptadas ao local. Não ficam doentes. Não, você não precisa cuidar. Elas se autocuidam. Né? É um jardim autolimpante. Tá? Então tem muito passarinho que vai trazer sementinha, tem passarinho que vai levar sementinha, tem um bichinho, vai ter borboleta, vai ter flor, planta comida de lagarta. Mas no conjunto, nossa, que lindo, que gostoso, que agradável. Né? Quando você chega no ponto que diz, está agradável, eu gosto de ficar aqui olhando, então você chegou no lugar que você estava aí. Você alcançou aquilo. Como é que você alcança isso? Conhecendo a planta, do lugar onde você está, se é sol, se é sombra, se o solo seu é argiloso, se ele é arenoso. Que planta vai ali? Como é que eu melhoro aquilo? Tem opção? O que eu posso fazer a respeito? E você vai alcançar um jardim maravilhoso. Olha lá. É aquele mesmo canteiro lá. Tá? Em cima dessa estufa tem um amor agarradinho, cor de rosa. Então, quando ele floresce, ele cobre essa estufa inteira de cor de rosa. Fica um espetáculo, uma coisa linda. E tá, ele só está lá. Não é uma coisa que você precisa cada vez lá e planta e faz. Não, ele está lá. E não são plantas nativas, mas são plantas meia-faz. Certo? E aí, a ideia é essa. Estão vendo todos os hábitos de crescimento das plantas? Estão vendo as bordaduras, os maciços? Porque bate um solzinho ali embaixo também, né? Sim. Tem bastante água, tá? Isso é fazer um jardim conhecendo plantas e ambiente. Porque as árvores às vezes dão muita sombra, né? Muitas dessas árvores já estavam no terreno. E muitas caíram ao longo do tempo. Né? Lembra quando a gente falou sobre o negócio lá das árvores, da internet das árvores, que elas andam juntas, quando cai uma, cai a outra? Aconteceu aqui. Aqueles cedros lá atrás era uma fileira inteirinha de cedros. Então, quando tinham todos os cedros, a Dona Regina tinha grade de janela. Uma vez ela arrumou, não sei aonde, várias grades de janela e com várias trepadeiras em cima. No meio dos cedros. Aí, um dia caiu um dos cedros, e depois caiu o outro, e depois caiu o outro, e sobraram poucos cedros. Então, o jardim já era outro. Mas, a estrutura dele se manteve durante todos esses anos. Tem uma revista que tem uma foto de um canteiro lá da Regina, só de margarida. É esse canteiro aqui. E quando ela instalou, eram margaridas. E depois, ela foi para a França, e ela aprendeu coisas e virou essa belezura. Certo? Era isso que tínhamos para falar hoje. Fui rápido. Por enquanto ele está lá. Enquanto não